Oi, gente, bom dia. Hoje, dia de Oxalá. Estou me preparando aqui para correr. Só estou esperando os primeiros raios de sol, né? Para não sair do escuro. Já são quase 5 horas da manhã agora. Hoje é dia de Oxalá. E hoje é dia também de falar sobre um assunto que é bem interessante, né? As pessoas sempre me perguntam, eu tenho mediunidade, né? Qual é a diferença de mediunidade, de animismo e paranormalidade, né? As pessoas, sensitividade, qual é a diferença dessas coisas? As pessoas perguntam demais a mim isso, demais. Eu tenho mediunidade, será que eu tenho mediunidade? Aí conta alguns fatos da vida dela e tal, e as coisas que aconteceram e acontecem com ela, e geralmente eu digo, olha, isso é uma coisa que a gente sente, mas Kardec definiu no Livro dos Espíritos que todos nós, e no Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns, uns em graus mais altos, né, que são aquelas pessoas que são ativas como médium, né, sentem, veem, como escrevem, os médiuns escreventes ou psicográficos, os psicofônicos, que é falar, o espírito falar através de você. E também tem a paranormalidade. Nos anos 70 tinha um rapaz chamado Uri Geller, um americano que totava objetos e tal, que usava a telecinesia para mudar um objeto de um canto para o outro. Ele olhava para o objeto saía andando, né? Que tinha telepatia, né? Então ele captava o pensamento das outras pessoas. Isso é paranormalidade, tá certo? Mas a paranormalidade nunca vem sem a mediunidade, geralmente vem. Tem um cara chamado Edgar Cayce, que viveu até os anos 40 nos Estados Unidos, que ele era um fenômeno de paranormalidade. Ele via nas pessoas a doença que elas tinham e encaminhava para o médico. E quando foi um dia, ele incorporou, e o próprio médico, o médico espiritual, fez a cirurgia da moça lá, porque a moça não tinha condições de fazer a cirurgia de modo particular. Então ele se transformou de um paranormal, ele já era médium também. Todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, tá certo? Vocês vão entender isso. Veja só, o paranormal, ele usa a própria mente, o próprio poder de paranormalidade para poder mover objetos do lugar, prever o futuro, que é a precognição. Ele vê teu passado, que é a retrocognição. Então isso aí é paranormalidade, tá? Então quando uma cigana e tal, ela vê teu futuro, etc e tal, e dá certo, né? É uma coisa correta e não é misticismo, que é uma outra palavra que a gente pode explorar. Ela está sendo uma paranormal ali, mas geralmente toda cigana, toda pessoa que faz precognição, que tem telepatia, que tem telecinesia, que é mudar os objetos do canto do outro para o outro e tal, ela também tem espíritos acompanhando ela. Ela também não necessariamente é médium. Tá entendendo como é? Agora, tem paranormal que é só paranormal. Ele usa a força do pensamento dele para fazer as precognições, as retrocognições, a telecinesia, né, a telepatia. E aí ele faz tudo isso, tá certo? O Edgar Cayce era isso, era um dos médiuns mais famosos dos Estados Unidos. Foi muito interessante a vida dele. Eu recomendo a vocês que vocês leiam sobre Edgar Cayce, tá? Muito bom mesmo, tá? Bom, então a mediunidade, quando a pessoa me pergunta, eu pergunto os fatos da vida dela. E como invariavelmente os espíritos, quando eu vou fazer um atendimento fraterno, onde a pessoa está passando por situações mediúnicas, vendo espíritos dentro de casa, as coisas batem dentro de casa, os espíritos utilizam o ectoplasma dela
para movimentar objetos e tal, que a gente chama de efeito poltergeist, né? Polter é espírito, gast é barulhento, tá? Espírito barulhento, ou é o inverso, eu estou esquecido aqui agora, mas é uma palavra em alemão, né? O efeito poltergeist. Eu já visitei algumas casas assombradas e tal, tem até reportagem onde eu fiquei uma madrugada inteira com a equipe do SBT pesquisando esses fenômenos. Mas é interessante que assim a gente tem que pesquisar olhando para o fato científico e não para o fato espiritual, porque senão a gente corre o risco de mistificar, de achar que tudo é espírito, tudo sei lá, movimentação espiritual. E isso não é uma coisa bacana. O bacana mesmo é a gente descobrir, através das energias daquele local, que tem nas suas paredes entranhada a energia do antigo morador, daquele cara que não era tão bom assim e tal, e está num ambiente e vem para perturbar, tá certo? Essa coisa de você sentir nas paredes, nos objetos, tá certo? As energias do morto. Por isso que eu sempre digo, olha, vai usar alguma coisa de alguém que morreu, primeiro descarregue, coloque sal e tal, com água. Se for um objeto que não possa ter água, coloca só sal, depois dá um banho de ervas e tal, para poder tirar dali essa coisa que se chama psicometria. A psicometria é o seguinte, é a ciência que estuda a energia dos objetos, das casas e tudo mais. A gente tem objetos para isso, de radiestesia, como o dual hold, como é o pêndulo, né? Temos vários objetos, e temos também objetos eletrônicos, né? Que medem a radiação, que medem a energia, o Gravoboy, é um nomezinho desse aí, que é uma caixa Gravobox, que grava a voz dos espíritos, e a gente pergunta se eles estão ali e eles respondem, tá certo? Então, quer dizer, eu já passei uma madrugada inteira onde eu psicografei, psicofonei e tal, e o espírito nos expulsou de lá antes de amanhecer o dia. Faltava pouco tempo para amanhecer o dia, mas ele disse que a gente estava invadindo o espaço dele e tal, e a gente precisou sair. Então, quer dizer, minha gente, a mediunidade, ela é feita desses fenômenos, né? A pessoa, agora mesmo na pandemia, houveram muitas manifestações mediúnicas, as pessoas pararam, né? Muita gente diz assim, eu não acredito. Eu digo, você já parou, já pensou, já se conectou com essas energias. Às vezes a pessoa se sente mal, entra num ambiente, não gosta, olha para uma pessoa, não gosta, e tudo isso é paranormalidade e mediunidade ao mesmo tempo. E o misticismo é quando você inventa que aquilo ali está acontecendo para espantar as pessoas, essa coisa toda, então para se mostrar um médium ou um paranormal. É por aí, gente. Paz, luz, namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúde ao ser grandioso que existe em você. Muita paz, muita luz nessa sexta-feira. Bom final de semana para vocês. Axé, saravá, beijo no coração.